Nós damos as boas-vindas àqueles nossos seguidores, que sejam bem-vindos à nossa reunião virtual do Lar de Teresa. Nessa reunião, nós teremos a presença de Maria Roma de Freitas, integrante da nossa casa, atualmente residindo em Uberlândia, Minas Gerais, e ela vai nos trazer o estudo do Livro dos Espíritos. Nós, como sempre fazemos, temos alternadamente o estudo do Livro dos Espíritos numa semana, o Evangelho segundo o Espiritismo na semana seguinte, vamos alternando. E hoje ela vai nos trazer o tema, baseado nas perguntas 862 a 867, fatalidades. Maria Roma, as suas saudações iniciais. Olá, mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de participar dos trabalhos da nossa casa. É uma alegria que se renova sempre. Muito feliz, mais uma vez agradecida a Teresa por renovar essa oportunidade. Então, muito bem, nós agradecemos também e vamos passar a leitura da nossa página inicial. Ante o objetivo, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo, planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem o seu preço respectivo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta a que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. Emmanuel, do livro Fonte Viva, Psicografias de Francisco Cândido Xavier. Eu convido a todos nesse momento para me acompanharem na nossa prece de abertura. Graças a Deus. Que possamos, Senhor, neste momento, já preparados para mais uma reflexão, estarmos com nossos corações e mentes abertos, à espera destes ensinamentos que nos serão trazidos neste momento. Que seja em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso mestre, guia e amigo, em nome e com a permissão dos nossos benfeitores espirituais, Teresa, Antônio de Aquino e tantos outros que trabalham na nossa casa conosco, possamos dar por iniciada a reunião virtual dessa hora. Graças a Deus, que assim seja. Maria Roma, a palavra é sua. Então, como já foi dito, nossa reflexão, nosso estudo desta hora terá por base perguntas que estão no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, capítulo 10, que trata da lei de liberdade. Ali, Allan Kardec, por orientação dos espíritos que coordenavam o trabalho, colocou vários tópicos, e um deles é a fatalidade.
Pensamos em lei de liberdade e vem o tópico fatalidade, é o contraponto para que nós tivéssemos os esclarecimentos de muitas questões, muitos pontos relativos à fatalidade. É um item mais longo, ele inicia-se na pergunta de número 851 e vai até a pergunta 867. Hoje nós vamos terminar esse item, começando na pergunta 862 até 867. Allan Kardec, então, propõe aos espíritos a questão relativa àqueles que parecem que nada dá certo, a sorte não lhes abre, tudo que intentam fazer se malogra, nada que eles planejam, buscam, consegue ter bons resultados. Então, Allan Kardec pergunta se essa situação se configura numa fatalidade. E os espíritos respondem que poderemos até chamar assim, se quisermos, mas que em verdade se trata de uma escolha do espírito para passar por esse tipo de prova. E ele ainda lembra que essa escolha advém de um desejo do espírito de progredir, de exercitar a paciência, a resignação frente aos desafios que enfrenta, frente a toda essa gama de tentativas frustradas que faz com que ele vá exercitando e consolide essas virtudes, se bem sabe atravessar essa prova. E os espíritos tecem mais comentários, respondem mais diretamente à pergunta dessa forma, mas enriquecem para nós a resposta, dizendo que muitas vezes não é nem o caso de ser uma prova escolhida pelo espírito, mas simplesmente o resultado daquelas escolhas de agora que estão em contradição com as verdadeiras possibilidades intelectuais, as habilidades, a vocação natural e as capacidades que o espírito tem. Muitas vezes, por amor próprio, por ambição, alguns buscam atividades ou empreitadas que estão além da sua capacidade de realização. E os espíritos até nos colocam uma situação que alguém que se proponha a atravessar a nado um rio sem saber nadar, a chance de morrer afogado é grande, porque não tem a habilidade necessária para o intento desejado. E da mesma forma, então, os espíritos consideram para nós que muitos dos malogros que aqui observamos, que muitos de nós incorremos, decorre dessa falsa definição para nós mesmos do que é melhor fazermos. Nós imaginamos que algumas profissões ou algumas empreitadas podem nos trazer maior resultado material, daí a ambição que está nos guiando, ou alguma outra profissão pode nos trazer maior projeção social, maior relevância no meio onde nós estamos, e tudo isso em razão das nossas necessidades criadas pelo orgulho, pelos desdobramentos do orgulho, a vaidade, que nos colocam em situações que são de resultado negativo. E muitos insistem várias e várias vezes em tentativas assim, sem observar aquilo que realmente seria sua capacidade. Os espíritos aqui nos exemplificam que um alguém poderia ser um bom operário e viver honestamente a partir do que dali conseguisse realizar. Mas intenta ser um profeta, desculpe, um poeta, e aí acaba sendo um mau poeta e morre de fome, porque naquela profissão ele não tem condição de ter os resultados que almeja por não ter aquela capacidade. Mas intenta porque um poeta, para as nossas avaliações aqui, nos nossos valores terrenos, tem maior visibilidade, tem maior consideração. E muitas vezes realmente nós somos levados por esses aspectos enganosos, que se insistidos como muitas vezes são, fatalmente, e aí a fatalidade, teremos um malogro atrás do outro, um revés atrás do outro. Então, com essa explicação dos espíritos,
temos que considerar na avaliação de cada um de nós, ajudando aqueles que estão próximos a nós, definir o seu caminho para fazer qualquer realização aqui no campo material, segundo que realmente esse alguém tenha vocação, tenha capacidade, tenha competência. E não buscar definir um caminho de profissão buscando simplesmente a realização no nível social, de projeção, de maior consideração, ou ainda buscando uma profissão que por trás da escolha esteja pura e simplesmente a ambição de obter mais facilmente ou mais rapidamente recursos materiais. Fica para nós essa reflexão e, sobretudo, para aqueles que estão em momento, se jovens, de definir suas carreiras, ou se não nesse momento de jovem de definir carreira, mas aqueles que estão, porventura, em alguma situação de redefinir rumos profissionais. Que tenhamos em mente que todos nós temos competências, todos nós já fizemos um caminho de evolução que nos permite hoje estar em condição de realizar alguma coisa bem e podemos aprimorar isso e certamente, se assim o fizermos, teremos resultado disso. Não necessariamente um resultado que seja avantajado em termos de recursos financeiros, mas certamente que nos garantirá sobrevivência e nos fará ser um bom prestador de serviço, um bom produtor de alguma coisa, que seja um artesão, que seja um carpinteiro, enfim, qualquer profissão, mas desde que nós observemos as capacidades que temos para tanto. E a outra pergunta, a 863, Allan Kardec se dirige aos espíritos com a seguinte questão: que existem os costumes da nossa sociedade, os costumes sociais. Mas ainda acentuadamente, essa pergunta se contextualiza ao tempo de Allan Kardec, que também veio projetado para nós em várias décadas, mas atualmente isso está menos relevante do que naquela época, mas ainda tem repercussão. Então, ele pergunta aos espíritos se esses costumes sociais, aquilo que é mais considerado em sociedade, não seria algo que constrangeria alguém a fazer a sua escolha em razão desses costumes sociais. E que assim, se assim fosse, ou se assim for, isso estaria tolhendo o livre-arbítrio de alguém. E os espíritos são categóricos na resposta, já iniciam a resposta dizendo que esses costumes são criação, quem os fazem são os homens. Deus não faz esses costumes sociais, são criação, isso é uma criação nossa, aqui de espíritos encarnados nessa sociedade, seja ela qual for. Ao tempo de Allan Kardec, ele estava se referindo, ele estava no contexto mais de uma França, de Paris, ali naquele momento de vida dele, mas hoje nós também temos isso em qualquer situação que nós estejamos colocados como sociedade. Consideremos a cidade onde estamos, o país onde estamos, tudo isso com certeza nos faz um pano de fundo para todas as nossas ações, mas só serão definidoras das nossas ações se assim quisermos, se dermos mais valor a essas definições desses costumes do que aquilo que realmente deve nos guiar. Qualquer um de nós, no ponto em que estamos, intelecto e moralmente considerando como espíritos a caminho da evolução, fazendo a trajetória evolutiva, nós temos já a condição de avaliar aquilo que é o correto, aquilo que é o devido, aquilo que é o próprio para cada situação que nós vivenciemos. Então, os espíritos arrematam dizendo que se fizermos essa escolha, estamos usando o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas segundo o que determina uma regra social, pagaremos por isso. E mais, os espíritos nos trazem a seguinte consideração: que se assim procedemos, estamos dando mais valor a essa avaliação que a sociedade faça do que aquilo que são os verdadeiros valores morais. E que muitas vezes, ou em todas as vezes, a sociedade não nos premiará,
por isso, ela não levará isso em consideração. Ao passo que Deus, por exemplo, se formos nós capazes de vencer as nossas vaidades, de fazer o esforço que temos condição de fazer para vencer as nossas vaidades e nos sobrepujarmos a essas definições sociais, isso será levado em conta por Deus, porque será um trabalho nosso para mitigar, para diminuir uma vaidade que decorre de um orgulho. Esse sim é um trabalho de um espírito que esteja voltado para aproveitar a sua encarnação e seguir passos firmes na sua evolução. Portanto, ele terá já nessa vida mais resultados, mesmo que faça uma escolha que esteja em contradição com o que são os desígnios ou as orientações desses costumes sociais, mas se ele segue a sua consciência, se ele segue aquilo que é o certo, que todos nós sabemos, apesar de a sociedade estar impondo esta ou aquela regra, ele terá resultados mais firmes, mais sólidos e que certamente farão com que ele avance. E aí, os espíritos ainda nessa pergunta nos diz o seguinte, que se nós sabemos o lugar onde nós devemos estar a cada momento, teremos mais conforto, teremos mais tranquilidade, aquela paz que nós buscamos sempre, muitas vezes não alcançamos por não levarmos em consideração aquilo que está no íntimo de cada um de nós, aquilo que constitui a nossa essência, deixando que as coisas superficiais, de aparência, de convivência social, se sobrepujem. Quando assim fazemos, certamente perdemos paz. Não temos aquele conforto íntimo que todos nós buscamos. Na sequência, a pergunta 864. E nela, Allan Kardec coloca o oposto da 862, que enquanto para uns tudo parece dar errado, para outros a sorte parece sorrir. Tudo dá certo. Então ele pergunta, Allan Kardec pergunta, a que atribuir isso? E de novo os espíritos respondem, às escolhas das provas. É uma repetição que eles nos trazem, nos fazendo lembrar que nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós escolhemos as provas que teremos, as expiações, porque passaremos em cada encarnação. Somos autores do programa evolutivo que trazemos para cá. Claro, juntamente secundados, orientados pelos benfeitores espirituais que nos ajudam, pelo nosso guia espiritual, que muitas vezes nos acompanha, nos ajudando por várias vidas, por várias encarnações, mas nós participamos da elaboração desse programa de reencarnação. Então, nesse caso, também seria uma escolha. O espírito pode escolher um determinado tipo de prova que tudo dá certo e ele se fia nessa boa sorte. E se ele não tem o cuidado, ele pode ultrapassar o limite disso e ter uma autoconfiança tão exagerada que ele pode tomar rumos que deveriam ser evitados caso ele fosse mais previdente. E então é nesse caso que a prova se configura para que ele aprenda a chegar no seu limite e ali saber dizer, aqui é o ponto. E outra forma, os espíritos nos colocam que também nesse caso acontece de ser o resultado de escolhas que coadunem mais, que estão mais aderentes à capacidade do espírito, aquele que sabe escolher dentro da sua competência, dentro da sua habilidade, dentro da sua possibilidade. Então, isso faz com que o resultado que ele tenha seja um resultado mais efetivo, porque está de acordo com tudo que ele deveria considerar ao se propor a qualquer empreitada. Então, nesse caso, são aqueles que sabem conduzir melhor as suas escolhas, porque levam em consideração todos esses pontos e, por certo, quando assim o faz, não está guiado pelo orgulho, pela vaidade, mas sim por uma atitude mais previdente, uma atitude mais pé no chão, em que faz com que nós tenhamos esses resultados melhores. Na sequência, Allan Kardec, na pergunta 865, pergunta
sobre a circunstância em que algumas pessoas se favorecem, quando parece não ter a ver com a vontade, com a inteligência, com a busca, no jogo, por exemplo, que algumas pessoas se dão bem. De novo, os espíritos nos dizem que pode ser também um tipo de prova escolhida. Nesse caso, os espíritos que assim o fazem, escolhem passar por provas em que alguns prazeres lhes são colocados durante a sua existência, para que ele aprenda a lidar com a tentação que esses prazeres representam e assim poderem fortalecer a sua vontade de dizer aqui sim, aqui não. Mas que essa situação de prazeres e que muitas vezes a fortuna é que vai viabilizar esses prazeres, essa prova da fortuna é realmente um grande desafio, porque a tentação de sairmos utilizando essa fortuna, essa situação mais confortável financeiramente falando, para satisfazer as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas vontades em relação àquilo que é supérfluo, é grande, é uma grande tentação. Não por acaso, Jesus disse que a prova da riqueza é muito mais desafiadora do que a prova da pobreza. Porque enquanto a prova da pobreza exige de nós a paciência, a resignação, e nós vamos aos poucos nos fortalecendo em relação a isso, até porque não há outra alternativa, aquele que está passando pela prova da fortuna, dos grandes recursos materiais, as tentações são várias. Como nós ainda portamos vários vícios morais, é muito fácil que nós escorreguemos pela facilidade dos recursos materiais a satisfazer todas essas nossas paixões decorrentes dos vícios morais. E nesse caso, nós estaremos nos endividando ainda mais dentro da contabilidade divina e, por certo, no futuro gastaremos muito mais tempo, mais encarnações para que possamos nos reparar nós mesmos em relação aos nossos equívocos por termos seguido esse caminho. Isso é a pergunta 865. Já agora, na pergunta 866, Allan Kardec pergunta se o que nós então consideramos ser fatalidade aqui nas nossas considerações terrenas é, em verdade, resultado do nosso livre-arbítrio. E os espíritos respondem que tu mesmo escolheste a tua prova, como eles já responderam em outras perguntas que eles reafirmam. Então, se é uma escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio que nos coloca numa ou noutra condição, desenhando esse programa reencarnatório nosso. E esse programa reencarnatório, ele é desenhado, ele é composto, é elaborado, tendo-se em consideração tudo que nós tenhamos feito antes desse momento da elaboração desse programa. Como muitos equívocos ainda temos no rol de reparações a ser feitas em relação às nossas atitudes equivocadas do passado, fora da matéria, com uma visão mais translúcida do que significa o caminho evolutivo, quais os passos que nós precisamos dar para fazer uma sequência mais reta, nós buscamos aquelas provas, aquelas expiações que nos permitam avançar. Então, essa escolha, que é o uso do nosso livre-arbítrio, decorre da necessidade criada também pelo uso do nosso livre-arbítrio no passado de maneira equivocada, quando nós nos endividamos em relação à lei divina e com essa clareza do que é o saldo nosso devedor em relação a essa contabilidade divina, nos expressemos assim, nós vamos desenhar, juntamente com os nossos benfeitores, os orientadores, o programa da nossa reencarnação. Então, é uma fatalidade resultante do nosso livre-arbítrio, sim, de duas formas. Daquele uso inadequado no passado, que fez com que nós tivéssemos um determinado saldo de atitudes equivocadas em relação a tudo que nós realizamos nesse momento de fazer esse programa, que definem para nós os próximos passos desse novo programa de reencarnação. Então, aqui nós escolhemos, tendo em consideração essas consequências, então é sim
o que parece ser fatalidade, resultado da utilização do nosso livre-arbítrio, numa e noutra situação. E aí eles aproveitam os espíritos para dizer o seguinte, que quase sempre a maior parte de nós escolhe vidas desafiadoras, programas reencarnatórios cheios de desafios, porque queremos avançar. Sabemos que aquele que tem uma vida mansa, uma vida regada a facilidades, estaciona. Muito dificilmente faz algum avanço. Então, não por acaso, o número dos desafortunados, considerados aqui sob a visão terrena, é maior do que aqueles afortunados, porque nós, fora da matéria, tendo essa visão mais clara do que precisamos fazer, que caminhos necessitamos percorrer, que experiências precisamos enfrentar, temos a definição de um programa reencarnatório que é desafiador, que aqui a leitura pode ser de uma vida desafortunada. E o número é muito maior porque todos queremos avançar, todos queremos seguir a passos mais largos possíveis essa jornada evolutiva, para que mais à frente, tenhamos condições mais favoráveis, onde tenhamos a paz de espírito que buscamos, onde tenhamos, enfim, cuidado da nossa essência como seres imortais e tendo nos livrado, em grande parte, dos vícios morais que tanto têm nos feito cair e nos endividarmos em relação à lei divina. Quando temos a possibilidade de traçar um programa reencarnatório que nos permita irmos quitando essa dívida através das experiências novas que nos enriquecem, que ajudam-nos a nos moldarmos de maneira diferente, que é cuidando de desenvolver as virtudes que cada um de nós tem potencial, para que essas virtudes cancelem em nós os vícios morais. Só nos livraremos dos vícios morais através do desenvolvimento de uma determinada virtude. Por exemplo, não temos resultado de fato efetivo pura e simplesmente por ter uma vontade e nos expressarmos em relação a essa vontade de não quero mais ser egoísta, não serei mais egoísta de hoje em diante. Não é assim que nós vamos conseguir nos livrarmos do egoísmo. Seremos capazes de nos livrarmos do egoísmo à medida que desenvolvermos a nossa abnegação, o nosso altruísmo, a caridade. Através dessas virtudes exercitadas, vamos deletando, deixando para trás o vício do egoísmo e todas as suas decorrências. Tudo que decorre dele, tudo que é gerado por ele, assim como em relação também ao orgulho, a vaidade, o amor próprio, tudo isso são resultados desse vício moral principal, egoísmo, que se refletem nas nossas atitudes, esses desdobramentos dessas outras formas. E nós precisamos exercitar virtudes para que consolidemos as virtudes. São as virtudes que nos farão ser cada vez mais um ser mais evoluído, mais à frente. E é através desses desafios reencarnatórios que conseguimos isso. Então, os espíritos nessa pergunta respondem e nos asseveram que quando nós temos clareza de que é através desses desafios dos nossos programas reencarnatórios, portanto, uma vida desafortunada, que conseguiremos avançar, se bem vivermos as provas e as expiações que estão contidas nesse programa reencarnatório. Isso nos deixa a seguinte reflexão: todos nós enfrentamos no nosso dia a dia grandes desafios, que se compõem de pequenas coisas ou grandes coisas, mas são grandes desafios. Mesmo algo que para uma determinada pessoa pareça pequeno, para outra pode ser grande, porque para ela ainda é um grande desafio. De qualquer forma, cada um de nós estamos faceando no nosso dia a dia os desafios que precisamos para que consigamos evoluir. Os espíritos nos trazem isso com uma clareza meridiana.
Então, tendo nós consciência disso, clareza disso, nós podemos, de maneira mais consciente, ir avançando na medida em que aceitamos esses desafios no nosso dia a dia e, em aceitando, possamos vivenciá-los como possibilidades reeducativas para nós e não castigo. Porque quando olhamos para os desafios como castigo, existe em nós muito facilmente o sentimento de revolta. E isso nos estaciona, no mínimo, ou pode até fazer com que nós nos endividemos mais ainda frente à lei divina. Mas se encaramos esses desafios como oportunidades de reeducação, para que nós possamos deixar para trás as nossas imperfeições, desenvolver as virtudes que temos em potencial, a nossa força para enfrentar essa situação adversa é muito maior. E nós conseguindo olhar para essas experiências como aquelas que estão perfeitamente desenhadas para que nós nos projetemos à frente, quem sabe um dia cheguemos a apreciá-las como um Chico Xavier, que ao olhar as suas dificuldades, chamava, por exemplo, a dor de irmã professora, que ensinava a ele o comportamento adequado em cada situação. Por isso, ele, ao olhar para a dor, ao considerar a dor, não tinha revolta. Ao contrário, entendia que era um instrumento divino à disposição dele naquelas situações para que ele pudesse avançar. É essa a nossa meta, porque assim seremos mais efetivos, quando conseguirmos olhar para esses desafios não como um castigo, não como um resultado adverso, negativo do que erramos sim, mas no sentido negativo, mas no sentido da reconstrução, da reparação, do refazimento. E assim observando, assim considerando, avançaremos de maneira mais suave. As provas, as expiações e mesmo os resgates não serão alterados. O que se altera, o que se modifica é a forma como nós os encaramos e daí passamos por eles de maneira mais suave. Uma última pergunta de Allan Kardec para encerrar esse item era só para tirar dúvida, né, do que pudesse restar a alguém considerando sobre essas questões. Ele disse: o que pensar da frase, do dizer que nascer sob uma boa estrela? Allan Kardec diz que isso era Allan Kardec assim pergunta e os espíritos assim respondem, que essa era uma superstição que existia já de longa data, de se considerar os destinos ligados às estrelas. E que quando era um bom destino, era uma boa estrela. E do contrário, uma má estrela. Então era uma superstição. E que também foi tomada ao pé da letra. Então, é simples a resposta dos espíritos para nos dizer: não percam tempo com isso. É superstição, é uma frase feita que vem se repetindo ao longo dos tempos, mas que não traduzem absolutamente nada. Encerrando assim o capítulo, o item, melhor dizendo, desse capítulo, e nos deixando a reflexão boa no sentido de aproveitarmos, a partir dos conceitos esclarecidos aqui, o que realmente enfrentamos. São sim provas que parecem fatalidade porque foram definidas por nós, pelo nosso livre-arbítrio, e foram desenhadas segundo a necessidade evolutiva que temos nesse momento. Não tenhamos dúvidas sobre isso. E ao termos esse esclarecimento, nós podemos aproveitar melhor o ensejo de evolução, porque encaramos de forma positiva. Passamos pelos momentos adversos, pelos desafios pequenos e grandes, mas de uma forma positiva, olhando para tudo isso como sendo: é com isso que eu conseguirei avançar. Tal qual o atleta que vai para o campo, vai para a área de treino e olha para aqueles instrumentos que estão ali, que vão exigir muito dele, mas ele olha para tudo isso de maneira positiva. Ele vai sentir dor,
ele vai sentir cansaço, ele vai suar, algumas vezes vai chorar, mas olha para todos esses instrumentos e tudo que ele precisa ali realizar de maneira positiva, porque ele tem clareza de que são aqueles instrumentos que permitirão a ele treinar, se colocar de maneira pronta para qualquer desafio de competição que ele tenha pela frente, que vá trazer os resultados de consagração dentro do que ele busca de realização, dentro do atletismo, os resultados. Ele olha então de maneira positiva, apesar de saber e de sentir nessa situação dificuldade, sentir dor, sentir cansaço, mas sabendo dos resultados que terá, encara tudo isso de maneira positiva. É isso que pode acontecer conosco a partir desse esclarecimento. Olharmos para tudo que está à nossa volta, nos desafiando, do pequeno ao grande desafio, mas como sendo os instrumentos necessários e únicos nesse momento, capazes de nos preparar para estarmos ao final dessa encarnação aptos a estar num ponto além na nossa evolução e garantindo-nos, por certo, uma nova encarnação à frente, mais confortável, mais tranquila, sob o aspecto de enfrentarmos todos os desafios evolutivos que ainda teremos de uma maneira mais ainda própria, que seria aquela de entendendo o que está se passando, nada se torna difícil ou desagradável, mas simplesmente o desafio que me permite ir e seguir à frente. Na mensagem de início que nós tivemos, a primeira frase de Emmanuel é assim: alcançaremos o alvo que mantemos em mira. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. Isso nos faz recordar a frase de Jesus: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, aquilo que nos interessa, aquilo que nos apetece, aquilo que nos chama a atenção, é o que tem o nosso esforço, é o que tem o nosso comprometimento. É ali que nós colocamos todas as nossas energias, é ali que colocamos toda a nossa vontade de realização. E é nesse sentido, quando olhamos para aquilo que parece ser fatalidade, entendemos que é a necessidade. Então, quando aquilo passa a ser, para mim, um tesouro, coloco ali todas as minhas melhores energias, tudo que eu já consegui realizar de evolução e me dá competência para fazer com que aquela experiência redunde no melhor resultado de evolução possível. Ali, como Emmanuel nos diz, né, só vamos alcançar esse alvo quando mantemos essa mira, a mira do esclarecimento, nesse caso, que permite nos olhar à frente e dizer: é ali que eu pretendo chegar, é ali o ponto que terei como resultado maior de todo esse meu esforço. Então, ali colocando o tesouro para nós, cada um tem o seu, cada um tem a sua definição, toda essa nossa vontade estará, por certo, a esse favor, a favor desse objetivo. E nós temos mais uma mensagem para terminar a nossa reflexão, que foi sugerida como complemento do nosso estudo, que é uma mensagem de Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, capítulo 37. Tem o título Como Conquistar a Prosperidade. Ele ali tece vários comentários em relação à pergunta 864. Mas o grande resumo que tem ali converge com o que nós acabamos de refletir agora, que é o seguinte: que nenhum de nós estamos colocados em alguma situação concreta aqui no plano material que não seja possível de ser revertida pela nossa vontade de mudar e melhorar. Que se nós tivermos firmeza, se nós tivermos propósito, se nós nos esforçarmos, se nós buscarmos colocar a favor de cada objetivo nosso o melhor que nós já temos, nós somos capazes de superar qualquer adversidade
inicial que nós encontremos aqui. Assim, por exemplo, nós vemos muitas pessoas que nascem em meios sociais menos favorecidos, com menos condições, mas que se superam no sentido de, apesar daquela circunstância, conseguir fazer um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento profissional, social, econômico, que são resultado dessa firmeza, dessa vontade e desse esforço continuado para fazer com que as coisas possam ficar ao molde daquilo que buscamos, sempre no sentido positivo. Então, esse capítulo inteiro que Rodolfo Caligares tem aqui, que parece como conquistar a prosperidade, o título parece não ser tão consentâneo com os valores espíritas. Mas quando nós entramos no texto, ele vem apenas nos mostrar que nenhuma situação em que tenhamos sido colocados pela programação de vida que trazemos é fatal no sentido de não conseguirmos sair dela. Podemos reverter qualquer situação que dependa da nossa vontade realizadora aqui. É claro que se temos no nosso programa de encarnação uma doença a ser vivenciada, por certo, não vamos ter, com o nosso esforço, com a nossa firmeza, uma capacidade de evitar essa doença. Mas, por certo, teremos formas de amenizar todos os efeitos que dela decorrem e aproveitar bem a prova. Então, essas perguntas que Allan Kardec coloca para os espíritos e as respostas que nós analisamos, vêm nos aquietar, ou podem vir a nos aquietar muito naquilo que nós estamos, porventura, enfrentando nesse momento nas nossas vidas. Porque os desafios que todos nós trouxemos para cá não são poucos e não são pequenos. Quando são pequenos, são em grande volume que se tornam um fardo, muitas vezes, não tão fácil de ser levado. Mas os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, que os benfeitores espirituais desdobram em várias outras mensagens, como a que foi lida inicialmente, como a que eu citei aqui de Rodolfo Caligares e tantos outros, nos trazem material, instrumental, para que nós possamos, apesar de tudo que estamos vivenciando de desafios, sermos vencedores de nós mesmos, que é o que buscamos aqui. E lembremos-nos da promessa do Mestre Jesus, que nunca nos deixaria sós. Muitas vezes somos nós que distanciamos-nos dele, mas ele está sempre ao nosso lado, solidário, com tudo que estamos vivendo, com tudo que estamos enfrentando. Lembremos-nos sempre disso e busquemos Jesus através da nossa vontade de nos tornarmos melhores, da vontade de vivenciarmos o seu Evangelho. E é assim que nós vamos nos fortalecer dia a dia para sairmos daqui muito melhores do que quando chegamos e com o sentimento de realização, porque Jesus nos sustenta sempre. Fiquemos com Ele, portanto. Que assim seja. Que assim seja. Muito, nós te agradecemos, Maria Roma, é sempre uma alegria ouvir as suas reflexões. Mas queremos agradecer também a vocês que nos seguem, estão sempre conosco. Pedimos também que deem o seu like, compartilhem as nossas reuniões virtuais, se inscrevam no canal para que a nossa mensagem, a mensagem do Espiritismo, possa chegar a mais e mais pessoas. Na próxima semana, na próxima reunião virtual, nós traremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse momento, convido a todos para fazermos a nossa prece de encerramento, dando graças a Deus, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que nos protejam, que nos iluminem, que nos deem a sua bênção, para que tenhamos uma semana de paz e harmonia em nossos corações. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Mestre querido, dos benfeitores da nossa casa
e com a permissão de todos, possamos dar por encerrada esta reunião virtual. Graças a Deus e que assim seja. Uma boa semana para todos.